Queridos amados irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar-nos a meditar em um versículo da palavra de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 15, está escrito assim a palavra. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Tem a tradução diz, antes que eu padeça. Aleluia. Quem falou essa palavra? Jesus para os seus discípulos, quando reuniram para celebrar a Páscoa. O que me chama a atenção é que a Páscoa, todos nós conhecemos a história, que era o pão asmos, o pão sem fermento, as ervas amargas e a carne assada. Mas agora Jesus pegou, foi pão e vinho. Aí Jesus estava instituindo a nova aliança, a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. E aí diz para os discípulos sentarem em roda da mesa na Páscoa. Eu desejei comer convosco, muito desejei comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Ah, quando eu falo isso aí, tem que lembrar que tem pessoas que estão comemorando Páscoa depois do sofrimento de Jesus. Sabe por quê? Porque não conhece a verdade. Por isso Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta o quê? Da mentira do diabo, porque eu também andei por isso aí. Sexta-feira comemora a morte de Jesus. É. E não é todo ano que é a mesma sexta-feira. Então a coisa está toda errada mesmo. Esse senhor morreu no dia, não sabe o dia, então fica aí falando. Ele disse para anunciar a morte dele até que ele venha. Isso sim. Mas está anunciando que Jesus vem para arrebatar o seu povo? Não vê ninguém falando sobre isso. Fala de fim do mundo, não. Jesus vem tirar um povo da terra, levar. Aleluia, arrebatado. Glória a Deus, isso que tem que ser pregado. Então Jesus falou para os discípulos: eu desejei muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento, não é depois do sofrimento, não. Aí na quinta-feira, Jesus foi preso. Sexta-feira, Jesus morreu. Aí fica sem Jesus o resto do ano, misericórdia. Aí no sábado diz que Jesus ressuscitou. Não? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O sábado é o sétimo dia. Depois, no domingo, está comemorando Páscoa, mas que coisa é essa? É coisa do diabo uma coisa dessa. O diabo é pai da mentira, cheio de confusão, essa é a confusão do diabo. Confunde o povo. Aqui está escrito que Jesus diz, é porque não lê a Bíblia, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tem que conhecer. E Jesus diz, errai por não conhecer as Escrituras. A Escritura não está aqui dizendo. Jesus diz, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Não é depois do sofrimento, não. Domingo está comemorando Páscoa, mas Jesus não morreu na sexta? Como é que está comemorando Páscoa depois do sofrimento? Jesus diz que é antes, é o diabo. O diabo nunca quer que nós cremos na Bíblia como está escrito. É do jeito que alguém fala, não do que está escrito na Bíblia. Não, Jesus falou, errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E erra muito mesmo. Aí está um dos erros. Comemora a morte na sexta, ressurreição do sábado, não foi? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o sábado é o sétimo, e depois comemorando Páscoa no domingo. Então Jesus ainda vai morrer, né? Que história é essa? É, aleluia. Tudo isso é ação de Satanás e o bando dele. E o povo vive escravo pela mentira. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade. Eita, versículo que incomoda o inferno. Uma pessoa começou a citar esse versículo na nação brasileira por todo lado, o diabo levantou o bando, Satanás com o bando todinho contra ele. E quer tirar a vida dele de qualquer maneira, é matar. Por quê? Porque ele falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecer a verdade, não é ouvir a verdade, não. É conhecer. Quantas pessoas que você ouviu falar, mas não conhece? Então, tem pessoas que ouvem falar de Deus, não sabem quem é Deus. Ou falar de Jesus, não sabe quem é Jesus. Aqui a Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E comeu, depois veio o sofrimento, veio a crucificação, veio a morte, mas depois, no terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou e ele disse para os discípulos, eis que eu vivo e fui morto. Assim ele disse para João na ilha de Patmos. Mas eis que eu estou vivo para todo sempre, não vai morrer nunca mais. Eita glória! Porque Jesus diz que Deus é Deus de vivo, aleluia. Tem pessoas comemorando o Senhor morto. Não, não estou comemorando é o vivo e anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que nós reúne e participamos da Santa Ceia
do jeito que Jesus mandou. E do jeito que Jesus fez com os discípulos. Pão e vinho. Mas diz, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Porém, a Páscoa é diferente das demais. Antes do meu sofrimento. Não é depois do sofrimento que vem a Páscoa. A Páscoa é antes do sofrimento. Se alguém ensina ao contrário, pode ser tudo, menos de Deus. Porque Deus ensina a coisa certa. E para nós fazer a coisa certa é crendo na Bíblia e obedecendo. É ouvindo a palavra e obedecer. Obedecendo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não é querer ser bonzão, não. É obedecer. Aleluia. Glória a Deus. É obedecer. Analisar o que está escrito e seguir o que está escrito. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. João 7,38. Ele não diz como diz o rabino, como diz os mestres, como diz os pastores. Não. É crer em Jesus como diz a Escritura. E a Escritura diz assim. Que Jesus reuniu com os discípulos e diz, desejei muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. O que passar disso é de procedência maligna, é do diabo. Porque de Jesus é assim. Então, primeiro vem o sofrimento. Depois vem a Páscoa? Não. Primeiro vem a Páscoa, depois o sofrimento, morte e ressurreição. Primeiro Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, depois sofreu, depois morreu, depois ressuscitou. E não foi no sábado, no 7º dia da semana, ressuscitou no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Medita nessa palavra. Vamos ficar de olhos abertos para não cair nos laços do diabo. Amém?